Olá a todos, me chamo Débora Flores, eu sou arquivista da Universidade Federal de Santa Maria, fui convidada para ministrar oficina integrante do Congresso de Preservação Institucional da Câmara dos Deputados. Já agradeço antecipadamente esse convite, né, que muito nos honra em poder compartilhar um pouco da nossa experiência sobre Atom e a utilização dele para a transparência ativa de documentos digitais. Então, vamos apresentar um pouquinho da nossa experiência e um pouquinho de alguns cases que preparamos para servir como embasamento para a utilização desse software, que é o Atom, como um instrumento para proporcionar essa transparência das instituições. Bom, transparência é justamente permitir que a sociedade, por meio do acesso às informações, possam colaborar tanto no controle das ações governamentais, como também na fiscalização, né? Então, a sociedade como agente integrante e com seu direito de acesso à informação garantido. No decreto 7.724, que é de maio de 2012, a gente tem a regulamentação da LAI, né? Então, essa regulamentação, ela traz no artigo 7º e 9º, que é dever dos órgãos promover duas formas de transparência, o que a gente chama da transparência ativa e da transparência passiva. Na transparência ativa, o órgão, ele vai fornecer informações sem que haja uma demanda, então ele fornece as informações por iniciativa própria. Já na transparência passiva, é sempre mediante a disponibilização de informações. Então, tem que haver uma solicitação, uma demanda para que ele disponibilize a informação. E na transparência ativa, sem que seja solicitado, eu vou disponibilizar previamente aquelas informações que eu já entendo que sejam de interesse geral, ou que sejam, né, relevantes para conhecimento da sociedade ou dos usuários envolvidos com uma demanda de atuação do meu órgão. O governo federal tem um canal da Controladoria Geral da União, um portal sobre transparência pública, onde tem diversos conceitos apresentados e diversas questões acerca, né, da aplicação da Lei de Acesso à Informação e da transparência pública nas instituições na esfera de competência. E para traduzir isso para um universo dos nossos arquivos, o Daniel Flores afirma que a plataforma que vai proporcionar o acesso a essas informações, então a plataforma arquivística que vai proporcionar o acesso a essas informações, ela tem que atender alguns requisitos, como, por exemplo, permitir a autenticação referenciada ao repositório digital confiável arquivístico. Então, esse repositório digital, ele é o repositório da resolução 43 do CONARC, que estabelece os requisitos, né, para ser um repositório confiável, com todos os elementos de preservação, de confiabilidade, de autenticidade. Também, essa plataforma para acesso tem que ter uma navegação multinível, então eu tenho que poder consultar dentro de um fundo, né, de documentos, todas as hierarquias representativas desse fundo, também mantendo, além dessa navegação multinível, mantendo a relação orgânica entre os documentos, que é o primordial de um acervo arquivístico. Essa plataforma também precisa suportar diferentes formatos de arquivo, contemplar metadados arquivísticos, aplicação do modelo AIS, que é o Modelo Internacional de Preservação Digital, então falando em preservação de documentos a longo prazo, e a interoperabilidade de formatos padronizados, também já dentro dos requisitos da própria preservação digital, em que eu vou poder interoperar padrões de formatos diferenciados. Poder fazer uma repopulação de documentos e de metadados em caso de invasões, como tem acontecido muito, a gente pode ter que, por N motivos, não só por invasões, mas a gente pode ter que pegar documentos de um repositório e recolocar esses documentos para uma plataforma de acesso. Então, essa plataforma, ela tem que prever também que eu possa fazer essa reinserção, tanto dos documentos como dos metadados, e tem que ter a compatibilidade não só com os metadados arquivísticos, mas também com metadados
além, né, metadados gerenciais da área de negócio ou conforme a necessidade de cada tipo de documentação. E uma geração automática de instrumentos de pesquisa multinível. Então, eu vou ter ali a geração de índices, de catálogos, de guias, de inventários. O Atom, então, ele é uma iniciativa do próprio Conselho Internacional de Arquivos, ele foi desenvolvido, né, com base em todas as normas já padrão de descrição internacional. Esse é o site principal, accesstomemory.org, então ele é onde a gente pode recorrer a várias documentações acerca do sistema. Esse ICAATOM, que é o nome inicial da primeira versão, ele é um acrônimo justamente de acesso à memória. Então, esse projeto, ele foi desenvolvido, né, pelo Conselho Internacional de Arquivos, mas em parceria com várias outras instituições, vários parceiros, como a Unesco, a Escola de Arquivos de Amsterdã, Banco Mundial, Arquivos da França. Então, tem uma série de outras entidades que no início foram parceiras, e é um processo colaborativo, é um projeto colaborativo que, inclusive, no Brasil, temos várias instituições, grupos de pesquisa que colaboram com a constante atualização da ferramenta. Então, os destaques principais do Atom é a conformidade com as normas do Conselho Internacional de Arquivos, justamente por ter sido desenvolvido nesse contexto, também o apoio para outras normas relacionadas, não só, né, no caso, a ISAD, que seria do Conselho Internacional, mas também padrões de metadados, como EAD, como MODS, Dublin Core, a aplicação concebida na web, né, que é um facilitador, então, principalmente, se tratando hoje em dia de tudo muito remoto, né, o ambiente web proporciona que eu possa fazer isso em diferentes canais, em diferentes locais, as interfaces totalmente multilíneas e catálogos multi-institucionais. Quando a gente fala em normas, e eu fiz questão de trazer um pouquinho para vocês justamente as normas que utilizamos aqui no Brasil, que são as normas referenciadas do Conselho Internacional de Arquivos, que seriam elas a ISAD, a Norma Internacional para Descrição Arquivística, a ISAR-CPF, que é a norma para registro de autoridade arquivística, entidades coletivas, pessoas e famílias, a ISDF, que vem ser a norma internacional para a descrição de funções, e a SDIA, que é a norma para a descrição de instituições com acervo arquivístico. Então, o Atom, ele foi pensado para atender a essas normas de descrição em todos esses âmbitos. O importante é a gente entender bem a dinâmica dessas normas, porque o sistema todo, como ele é embasado nisso, eu tenho que entender a relação que eu posso fazer entre essas normas, e a descrição que eu consigo fazer entre essas normas, e que vai proporcionar a relação orgânica entre os documentos. No momento que eu estou atendendo a uma norma de descrição arquivística vinculada à autoridade que emitiu e a função que ela estava desempenhando, eu consigo fazer essa relação orgânica do contexto em que meu documento foi produzido. Então, o Atom, ele foi preparado para ser flexível, atender essas normas, mas também outras, exemplo, como eu falei, RAD, Dublin Core, MODS, então eu consigo preparar outros formatos, outros padrões de metadados, também porque dependendo do repositório do qual eu vou fazer a integração, eu posso ter algum outro esquema de metadados, e ele vai poder fazer fazer essa adaptação. Então, a NOBRAD, ela é a norma brasileira que referencia a ISAD, então aqui a gente vai trazer para uso no Brasil a NOBRAD, que eu já automaticamente estou atendendo a ISAD, então ela está em conformidade, porém foi adaptada para uma realidade brasileira, e no Atom, a NOBRAD, ela é equivalente, então quando eu selecionar o padrão de metadados ISAD, automaticamente eu vou estar atendendo a NOBRAD. Aqui a gente traz uma imagem que ela é bem, justamente para mostrar bem essa relação entre as normas, né, a relação que eu tenho entre as normas. Então, a instituição responsável possui documentos que são emitidos por autoridades
no decorrer das suas funções e atividades, e que contém alguns assuntos, né, chave, pontos chaves de assunto. Isso tudo dentro do Atom é representado por cada uma dessas normas, a ESDIA, a ISAD, a ISAAR, CPF, a ESDF, e também pela taxonomia que o ICATOM possui dentro da sua estrutura, que são as conexões de pontos de acesso para palavras-chave, para assuntos em que a gente consegue fazer, então, essa relação. Só voltando aqui mais um pouquinho, cada uma dessas situações, ela é representada por uma norma, e tudo isso representa, então, o nosso contexto de produção, e que é o objetivo principal do Atom, representar o contexto em que os documentos foram produzidos, mantendo a sua organicidade, para que eu consiga, justamente numa pesquisa, entender esse contexto, representar esse contexto da forma mais abrangente possível. Então, a ESDIA, ela é a descrição, a norma geral de descrição para diretrizes de preparação de descrições arquivísticas, foi publicada pelo Arquivo Nacional no ano de 2000, ela tem como objetivo justamente trazer toda essa contextualização de descrição em todos os níveis, né, necessários para a descrição multinível, desde o fundo até o item. Então, o acesso se dá por meio de instrumentos de busca, né, ela referencia justamente, dependendo do nível que eu estou descrevendo, os guias, inventários ou catálogos, e esses instrumentos vão representar a informação de acordo com essa organização pré-estabelecida do meu arquivo, que vai ser uma classificação, um arranjo já pré-definido. Então, a descrição, ela vai pegar como o meu acervo está constituído, e eu vou representar por níveis, né? Então, eu vou descrever um fundo, ou vou descrever uma classe, vou descrever uma subclasse, e eu vou representar essa descrição por meio desses instrumentos, né? E essa representação, essa descrição, ela tem que estar condizente com o esquema de classificação adotado, com o esquema de arranjo adotado. Então, eu não vou, a descrição, ela não é uma reorganização do acervo, ela só representa o acervo em determinados níveis. Então, para isso, independente da norma da forma ou do suporte dos documentos, nós podemos fazer descrição de documentos em formato papel, descrição de documentos em formato digital. As normas não mudam em relação ao suporte, então eu posso descrever conjuntos documentais, independente do seu suporte. Eu vou criar a descrição, visa, né, criar descrições consistentes, autoexplicativas, então a descrição, ela tem que ser sempre pensada no usuário que vai ler aquela descrição, pensando, né, que ele tem que entender aquele contexto. Então, quanto mais autoexplicativa, mais, né, vou atingir o objetivo da minha descrição, que é não precisar complementar essa descrição, né, num nível, claro, dentro do nível das possibilidades que eu tenho naquele instrumento. Facilitar também a recuperação e a troca de informações sobre esses documentos, né, então, essa relação entre os documentos, então, poder relacionar um documento que foi uma portaria que foi gerada em decorrer de uma resolução que cria uma determinada comissão. Eu estou fazendo essa relação entre os documentos. Possibilitar também o compartilhamento de dados da autoridade, então, eu tenho uma determinada autoridade, um reitor de uma universidade, que emitiu tantos documentos dentro de um fundo. Ou então, se falarmos em termos de instituição, uma instituição que emitiu, né, tantos documentos dentro de um mesmo fundo. Tornar possível também a integração das descrições de diferentes arquivos num sistema unificado de informação. Isso seria já mais no âmbito de uma unidade custodiadora, em que eu poderia relacionar, né, os documentos de vários fundos. Então, eu tenho vários fundos descritos dentro de uma mesma unidade custodiadora, e fazer essa integração entre os documentos desses fundos. Quando a gente fala em fundo, é importante ressaltar que a ISAD, ela é baseada nos princípios teóricos, né, de respeito aos fundos. Então, eu vou sempre manter a proveniência desses documentos, vou manter a relação que eles têm com a sua proveniência, eu não vou descrever documentos aleatoriamente, eu vou manter essa estrutura de produção deles e de acumulação dentro de cada fundo,
respectivamente. Essa descrição multinível que a gente fala é justamente que cada nível descrito vão ter alguns elementos detalhando mais ou menos. Quando eu estou descrevendo um conjunto maior, eu tenho um detalhamento mais macro. Quando eu estou descrevendo um item, um dossiê, eu tenho um detalhamento, né, mais, justamente mais delineado para aquele conjunto ou para aquele item, para aquele, ou poucas peças, né, que eu estiver descrevendo. O fundo vai ser sempre um nível maior, e essas partes todas que vêm se formando dentro do fundo vão sendo detalhadas e desenhadas na descrição. Eu posso optar por não descrever itens, não descrever dossiês, eu posso optar por descrever as coleções dentro de um fundo, por descrever as classes dentro de um fundo. Essa descrição, ela é, com frequência, significativa quando eu olho para o contexto, né, da totalidade de um fundo. Então, se eu tenho um fundo, dependendo a complexidade da instituição, esse detalhamento pode ser mais aprofundado, nos níveis mais, né, mais detalhados, ou uma visão, como eu falei, mais macro. Esses níveis de seções, de classes, de subséries, eles vão ocorrer de acordo com essa necessidade. Então, eu vou olhar para aquele fundo e ver a complexidade dele para poder decidir o quanto eu vou descer nesses níveis, o quanto eu vou entrar nessas divisões, ou o quanto eu vou fazer uma descrição mais macro. Sempre lembrando que depende, né, do objetivo de descrição. Às vezes a gente não consegue, não tem equipe, ou não tem pessoal para fazer uma descrição mais detalhada de itens ou de dossiês. Então, pelo menos eu tendo a descrição das minhas classes, das minhas séries, eu consigo já dar uma visão para o pesquisador do que contém no meu acervo. Então, eu posso optar por começar uma descrição mais macro e depois, conforme a demanda, ir descendo. Essa representação traz tudo isso que nós estávamos falando. Então, dentro de um fundo, eu tenho a seção, tenho as minhas séries e subséries, e o dossiê, onde vão estar contemplados os itens documentais. Então, se eu posso optar por qual desses elementos eu vou descrever. Então, as regras da norma compreendem o nome do elemento que eu vou descrever, então eu vou dizer se eu estou descrevendo uma série, se eu estou descrevendo um fundo, se eu estou descrevendo um item, uma explicação da finalidade da inclusão desse elemento, uma explicação quanto à regra geral que eu estou aplicando, e, quando aplicável, exemplos que ilustrem essa aplicação dessas regras. Então, esse contexto da norma que eu estou utilizando para descrever, que o usuário vai entender, né, esse fundo que eu estou descrevendo, ele está sendo descrito de uma maneira geral, de uma maneira específica, né, em quais regras eu estou aplicando para descrever esse nível que eu estou informando, né, e essa descrição, ela se divide em área de identificação, contextualização, conteúdo, estrutura e condições de acesso. Então, eu trago por áreas, né, e detalho cada uma dessas áreas. A fontes relacionadas, notas e controle da descrição. Então, aqui que eu vou colocar mais esses elementos de como que eu estou descrevendo esse fundo, com base em quais normas, né, quais são essas normas que eu estou utilizando, quais os padrões de descrição. São 26 elementos ao todo. Então, para poder proporcionar tudo isso que nós falamos até agora, de contextualizar o nível que eu estou descrevendo, de dizer dentro de qual contexto ele está inserido, como que ele foi produzido, eu tenho 26 elementos. Porém, nem todos são obrigatórios. Eu posso descrever apenas os elementos obrigatórios, que é o código de referência, o título, o produtor, a data, a dimensão da unidade de descrição. Quando ele fala aqui da unidade de descrição, aqui é do nível que eu estou descrevendo, e qual é o nível que eu estou descrevendo. Então, se eu estou descrevendo uma série que contém 20 dossiês, que foi produzida de tal data, quem foi o produtor, qual é o título, e um código de referência. Aqui estão todos os 26 elementos, porém, somente os 6 que são os itens obrigatórios. Então, eu posso escolher fazer uma descrição mais aprofundada ou menos aprofundada. Além de eu poder escolher os níveis que eu vou descrever, eu posso escolher detalhar mais ou menos. Quanto mais detalhado for, mais eu vou proporcionar
o entendimento sobre o acervo. Quanto, né, menos eu detalhar, eu vou ter uma visão mais macro. Então, aqui estão esses elementos obrigatórios. Na área de identificação, a gente tem aqui, então, uma explicação sobre qual conteúdo incluir em cada elemento. Eu não vou me ater muito aqui a cada um desses elementos, porque eu prefiro trazer um pouquinho mais adiante lá, quando a gente estiver vendo no próprio ato. No entanto, esses elementos todos aqui, eles são exatamente os campos que a gente vai poder preencher no ato. Então, o ato, na verdade, ele é a aplicação dessa norma num formato de campos que nós vamos preenchendo e que vamos montando, né, essa descrição. Falamos até aqui da ISAD, que é a descrição dos níveis, né, dentro de um fundo. Já a ISAAR-CPF é a norma que foi publicada em 2014, que trata do registro das autoridades, que seriam todas as entidades coletivas, as pessoas, as famílias. Então, eu vou poder, com essa norma, descrever essa entidade coletiva, essa pessoa, essa família, dentro de um sistema de descrição. Eu vou colocar, isso também aceito dentro do meu ato. Então, eu vou criar, por exemplo, a autoridade Débora Flores e vou poder relacionar as fotografias em que a Débora aparece. Eu vou conectar essa autoridade com os meus documentos. Também posso documentar a relação entre os produtores. Então, eu posso colocar mais de um ator como agente integrante dessa descrição. A descrição de produtores dos documentos, ela vai ser uma atividade essencial, que é, claro, tem que ser mantida em sistemas tanto manuais como automáticos, que requer uma documentação contínua. É um trabalho bastante, né, detalhado, em que eu posso também descrever mais ou menos, eu vou colocar ali possivelmente uma biografia da pessoa, então se eu vou detalhar uma unidade administrativa dentro de uma estrutura de um órgão, eu posso detalhar mais ou menos, né, essa entidade que eu estou descrevendo, e eu vou sempre, então, relacionar essas autoridades com os documentos que estão sendo produzidos. Na prática, essa associação dessa descrição, ela vai formar essa informação contextual, ela vai dar esse contexto de organicidade para o meu acervo. Então, claro que a ISAAR-CPF, ela é complementar, né, eu não vou cadastrar apenas as autoridades sem fazer essa relação com os documentos. Então, o objetivo é fornecer um elemento a mais, né, para a descrição, que vai possibilitar aí descrições mais detalhadas, com associações mais, né, mais aprofundadas sobre o contexto em que esses documentos foram produzidos. Assim como também muitas vezes eu tenho acervos, né, de autoridades que participaram em vários contextos de vários órgãos, por exemplo, e quando eu tenho essa descrição, vários fundos, e quando eu tenho a descrição pela autoridade, eu consigo relacionar a ligação, a interposição dessa mesma autoridade na produção de documentos de vários fundos, né? Então, também essa identificação pela autoridade. Essa norma, ela vai ter também os elementos, que vai ter o elemento da descrição, a declaração do objetivo, do porquê que eu estou descrevendo, quais as regras eu estou usando também para descrever esse elemento, e os exemplos ilustrando a implementação. Então, quando eu vou ler a norma, eu vou ter toda essa visão de como utilizar esses elementos. Esses elementos também, a mesma ideia da ISAD, ele vai trazer as áreas de identificação, descrição, relacionamentos e controle. Tudo isso também eu vou encontrar dentro do ato. Assim como as demais, tem os elementos, né, a mais e tem os elementos obrigatórios. Então, os obrigatórios é o tipo de entidade que eu estou descrevendo, se é uma pessoa, se é uma família, se é uma coleção, se é uma entidade coletiva, qual é a forma autorizada do nome, né, qual é o nome formal, datas de existência, identificador do registro da unidade. Como eu falei, eu posso detalhar muito mais, trazer toda uma biografia, né, trazer vários elementos, mas eu posso também só trabalhar com esses 4 elementos obrigatórios. Então, aqui
tem a descrição para cada, né, a explicação para cada um dos campos, o que eu devo preencher. Isso é uma dúvida muito grande quando eu me deparo com o Atom, o que eu preencho em cada campo. Então, a referência está sempre na norma. No momento que eu entendo a norma, no momento que eu conheço a norma, eu vou poder ter mais condições de aplicar isso dentro do sistema, porque o sistema, na verdade, eles são campos dessa norma, onde eu preciso detalhar esses elementos. Então, aqui a natureza dos relacionamentos, os dados e recursos relacionados, e a ISDF é a mesma dinâmica, a mesma sistemática para todas as normas. Só que a ISDF, ela vai descrever funções. Então, eu vou identificar as funções através, né, da descrição dessas funções, e a função naquele entendimento, né, de que são as atividades que geram os documentos. Então, eu vou ter funções, eu vou ter subfunções, eu vou ter atividades, e os documentos vão estar sempre vinculados a essas atividades, porque eles são produzidos no decorrer de uma atividade, né. Então, exerce o total, assim, a relação entre o documento produzido e a proveniência, né, e o contexto daquela produção. Então, ele situa a função, a atividade, ela vai me situar o exato contexto em que o documento for produzido. Então, controle de gestão de pessoas, isso é uma função macro dentro de uma instituição. Dentro do controle de gestão de pessoas, eu tenho várias outras subfunções ou atividades, por exemplo, controle de férias. Então, eu vou ter essas ligações entre as atividades e aonde que o documento vai sendo inserido na sua produção. Essa norma, ela traz, então, essa referência às funções, que são reconhecidas como mais estáveis do que estruturas, né, porque estrutura pode ter alteração, e função, geralmente, são mais fixas, né, as funções, as principais funções de um órgão, elas vão se manter independente do setor que vai executar aquela função ou não. Eu posso ter mudanças de estrutura sem ter necessariamente mudança de funções, só realocar funções de acordo com uma nova estrutura. Então, essas funções, elas vão ser base para o arranjo, para a classificação e para a descrição. O mapeamento das funções, ele vai servir lá desde o início, desde pensar a produção, pensar a gestão documental, mas também subsidia substancialmente a descrição dos documentos. Por isso que ela pode ser uma preparação para avaliação, ela pode ser também uma ferramenta para recuperar e analisar esse contexto de produção dos documentos. Com certeza, ela é mais utilizada quando a gente está fazendo descrição de arquivos, né, correntes, de arquivos intermediários, não tanto para documentos mais, que já estão numa fase mais histórica, em que as instituições, os organismos que produziram, já estão extintos, né. Porém, quando pensada, né, já desde da concepção da descrição numa produção documental, ela é muito, muito útil. Então, eu posso descrever qualquer nível da função, né, função, subfunção, atividade, tarefa, e vão ser decompostas, então, nessas subfunções, para poder chegar até o nível de transação. Uma tarefa desempenhada por uma entidade coletiva, né, por uma autoridade, e pode haver várias atividades associadas a cada função, assim como pode ter várias funções associadas a uma autoridade. E algumas atividades podem ocorrer em mais de uma função. Então, realmente uma colcha de retalhos que pode ser muito bem representada por um fluxograma. Então, aqui a gente tem um exemplo de um fluxograma pensado e realizado de acordo com a norma. Então, nesse fluxo, a gente identifica exatamente o momento em que cada documento é produzido, e com isso a gente já consegue trazer a concepção de como que essa tarefa, como que essa função foi executada. Aqui temos uma planilha da descrição, então essa planilha foi feita por meio de um editor, né, não está dentro do Atom, mas o Atom nos traz exatamente também esses campos, em que facilita justamente eu poder fazer essa descrição com todos os elementos necessários da norma, que também, assim como as outras, né, pode ser mais ou menos detalhado. A SDIA já nos traz a descrição de instituições com acervo arquivístico. Então, a mesma questão.
Aqui eu vou conseguir identificar qual é a instituição e quais os acervos ela está custodiando. Então, no Atom, a gente tem sempre a relação da entidade custodiadora. Então, o Atom da entidade custodiadora e os fundos que ele possui. Então, eu posso, dentro do Atom, ter uma entidade custodiadora que possui vários diretórios, vários fundos dentro dessa mesma entidade custodiadora. Então, é plenamente possível fazer essa relação, essa conexão dentro do Atom. Para descrever essas instituições, né, essa norma vai ser o subsídio, vai ser um ponto de acesso normalizado, então eu vou ter o mesmo padrão de descrição das instituições arquivísticas, né, eu vou ter os mesmos elementos, vou trazer, né, o mesmo padrão, facilitando, assim, essa descrição. Então, quando né, o usuário em geral, o cidadão em geral, vai consultar os acervos disponíveis, ele vai ter uma identificação mais padronizada na descrição dessas entidades, ou, né, dessas empresas, famílias ou indivíduos. Esse conjunto de normas, ele também vai estar relacionado com todas as normas anteriores, né, porque a entidade custodiadora vai estar custodiando um fundo, que vai ter, né, um conjunto um acervo, um conjunto de itens, e então essas normas com a SDI acabam todas, né, todas essas fazendo essa complementação. Então, os elementos também, tem alguns que são obrigatórios e outros que não, como identificação, área de contato, descrição, muda pouca coisa de uma norma para outra. Né? Então, no caso, a SDIA tem um pouco menos de elementos, né, mas os obrigatórios são esses três, que é o identificador, o nome, a forma autorizada do nome e o endereço, que é o básico para identificar uma instituição. Então, o Atom, ele é um software livre, tá? Ele foi pensado, como eu falei, para atender a todas essas normas que a gente tratou aqui. Ele é um sistema gratuito, toda a base dele utiliza softwares que não são cobrados, que não tem custo para download, então eu não precisaria de ter nenhum recurso de investimento específico para compra ou para licenciamento de nenhum tipo de software para associar o uso dele, e não tem nenhuma limitação também acerca de disponibilizar para o usuário vai consultar, né, acesso livre. O Atom, ele define, então, os perfis de usuários dentro do sistema. O mais básico é o pesquisador, esse pesquisador que vai entrar no sistema, não vai exigir login e senha, então ele simplesmente vai acessar onde está hospedado o Atom e vai conseguir fazer a pesquisa no acervo. Ele acessa só para visualização, então só para pesquisa. Ele pode pesquisar por descrição, né, que são os itens, o fundo, todos aqueles níveis que a gente viu. Ele pode pesquisar por autoridades, então pode pesquisar por instituições arquivísticas, por funções, né, então todos esses níveis de descrição. E é sempre o padrão, quando a gente entra no Atom, eu já entro nesse perfil de pesquisador. Temos também o perfil de colaborador, que é o usuário que vai estar registrado, né, ele vai ter um login e uma senha, então ele vai ter um número, um nome de usuário, e vai poder logar por meio de senha. E ele pode pesquisar, procurar, criar, editar e exportar descrições. Esse é o perfil do colaborador. Já o perfil do editor, ele vai poder, a mais, excluir registros e editar termos, editar vocabulário controlado. O tradutor, além de tudo, vai poder traduzir elementos de interface e de conteúdo do banco de dados. O administrador vai ter aquele perfil mais amplo, né, de gerenciamento de usuários, de gerenciamento de contas e perfis, e do próprio sistema, né, como um todo. Então, nós temos a versão demo do Atom, que ela é disponível por meio desse link, então é só pesquisar no navegador esse link, access2memory.org, e vai ser direcionado para uma página em que a gente vai poder entrar no Atom e colocando esse e-mail e colocando essa senha, nós podemos acessar um Atom e criar descrições e navegar nele
para poder entender como que ele funciona. Nós vamos fazer essa experiência agora, então nós vamos entrar com esse e-mail que ele informa aqui na própria página, e fazer o login com este e-mail, com a senha. E posso trocar, já de primeira, já vou nesse botãozinho aqui tem um globo, e vou trocar para português. A maioria dos elementos já está traduzido, mas alguma coisa ainda pode ser que não tenha tradução. Então, aqui a gente está dentro do ato. No momento que eu tiver o ato instalado na minha instituição, vai ser essa a interface que eu vou ver com essas opções aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho das opções. Aqui sempre vai ter essa barra, porque nesse perfil aqui, né, no demo, ele pode ser um tradutor. Então, aqui eu vou ter a opção de traduzir os itens que eu estou vendo nessa tela. Então, eu posso vir aqui e dizer a tradução. Aqui é como está no original, na fonte, e aqui eu posso mudar, em vez de pesquisa avançada, colocar algum outro nome. Não vamos fazer isso, né, porque esse é um ambiente que várias pessoas utilizam, então não vou mudar aqui, vou deixar como está. Bom, aqui nós temos a questão do idioma, né, nós temos a área de transferência, temos o painel de administração, temos o painel para importação, então eu posso importar conjuntos de arquivo e de metadados em XML, CSV e SKOS. Eu tenho aqui a parte de gerenciamento, posso gerenciar minhas taxonomias, posso fazer a gestão dos meus espaços de depósito, né, dos acessos, e aqui eu posso adicionar as descrições. Então, aqui eu vou ver exatamente as normas que nós estávamos vendo, aplicadas dentro do contexto do ato. Nós podemos fazer uma pesquisa global, podemos também navegar justamente por essas descrições que são incluídas aqui, é o que eu posso navegar aqui, pelos assuntos, pelos locais, pelos objetos, pelas funções, né, aqui pelo registro de autoridade, e posso também navegar por aqui. Essa é a personalização básica do Atom, é a forma, né, básica de visualização. Já vamos entrar aqui no objeto informacional. Então, aqui vocês podem ver que são exatamente aquelas áreas de contextualização do ISAD. Como que eu identifico qual o padrão de metadados, padrão de descrição que eu vou colocar aqui? Justamente pela configuração prévia, né, eu posso configurar tema, posso configurar plugin, posso configurar menus, posso configurar a descrição, padrão de descrição que eu vou utilizar. Então, essas questões detalhadas de configuração e personalização do sistema em si, eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente não tem um tempo, né, muito aprofundado aqui, e a ideia é bem mostrar o uso dessa ferramenta, como o potencial dela para a disponibilização dos acervos, como aquela ideia da transparência ativa, poder botar meus documentos aqui e disponibilizar isso para o público, para que tenha uma visão do acervo custodiado, né, de uma forma proativa, sem que precise vir alguém via pedido de informação para que eu disponibilize a informação. Então, eu já posso carregar os documentos aqui e fazer essa utilização dessa ferramenta como uma ferramenta de acesso à informação pública, né? Então, voltando aqui, nós temos, então, a zona de identificação. Então, eu vou colocar, sempre que a gente for clicar aqui, ele aparece o que é para colocar. Geralmente, essa é a mesma orientação da norma, então, aquela descrição do que é para colocar aqui é a mesma descrição da norma. O título, a data de produção, então, pode ver que ele traz aqui as informações do que é para produzir. Posso adicionar aqui uma nova data relacionando algum outro recurso, posso adicionar uma data de acumulação, não de produção, né? O nível que eu estou descrevendo, então, se eu estou descrevendo um fundo,
se eu estou descrevendo um dossiê, se eu estou descrevendo uma série, uma subsérie, um item. Eu vou colocar o identificador do nível que eu estou descrevendo também. Então, o identificador, ele vai ser o código de referência desse nível que eu estou descrevendo. Então, vou registrar o nível dessa unidade. Por exemplo, se fosse um dossiê, iria colocar aqui o identificador do dossiê. E a data do dossiê, sempre do nível que eu estou descrevendo. Ou do item aqui, no caso, trocar aqui para dossiê. Então, esse dossiê vai ter níveis inferiores, que são os itens. Se eu estiver descrevendo aqui um fundo, por exemplo, eu posso já incluir um nível abaixo, que seria uma série, por exemplo. Então, essa parte aqui não é obrigatória, né? Eu posso fazer isso depois também. Eu posso primeiro incluir o fundo, descrever o fundo, e depois vincular esses filhos, digamos assim, que seriam esses níveis inferiores. Aqui, a dimensão e o suporte, né? Só voltar um pouquinho aqui. A gente pode ir adicionando, por exemplo, se eu quiser, eu posso escrever um fundo, ou, por exemplo, uma série, e já colocar aqui 4, 5, 6 subséries que compõem aquela série. Depois que eu salvar, eu vou ter que entrar em cada uma dessas para editar a descrição desse que eu estou incluindo. Então, vai depender também da forma como a pessoa que está descrevendo acha melhor de fazer, se primeiro fazer um por um, ou se ir fazendo já o nível superior e o inferior. Aqui nós temos a zona de contexto, então eu vou botar o nome do produtor, né, a entidade detentora, o histórico, né, as diferentes mudanças ali, vou colocar esse contexto desse nível que eu estou descrevendo, se fazia parte de uma outra série, foi desmembrada, não foi. Todas as alterações referentes à gestão arquivística, né, a fonte imediata de aquisição ou transferência, da onde que veio, né, conteúdo e estrutura é especificamente o que contém dentro desse nível. Então, se eu estou descrevendo o item, eu já posso entrar para o conteúdo do documento em si. Agora, se eu estou descrevendo um fundo, né, aí ele vai conter muito mais informações, eu vou ter que fazer uma descrição do fundo. Então, tudo aqui é relacionado àquele nível que eu estou descrevendo. Zona de condições de acesso é bem importante, se tem alguma legislação, né, principalmente para o usuário. Se ele está lendo, por exemplo, uma descrição de uma coleção, ele pode ver se tem alguma restrição de acesso, né, quem que pode ter acesso, ou como que eu posso fazer para ter, por exemplo, para solicitar o acesso a um determinado conjunto de documentos que eu posso ou não, né, ter acesso a ele. Eu posso estar descrevendo posso descrever inclusive o item, descrevo todo o item, mas eu não boto o componente, eu não boto o representante digital ali, e daí a pessoa só vai ver que existe aquele documento, vai ver o conteúdo, vai ver as datas, vai ver em que contexto ele foi produzido, mas não necessariamente vai ver a imagem do documento. Então, ele serve para descrever, né, todos os níveis, e serve também para incluir o representante digital ali dentro, que na verdade é o objetivo maior, né? Em alguns casos a gente tem a descrição e não tem os componentes, mas o ideal é que sempre, principalmente falando em usar o Atom como uma ferramenta de transparência, poder usar ele para colocar os documentos e disponibilizar esses documentos para o pesquisador. Então, toda essa questão de idioma, né, eu posso, características físicas, né, ou, por exemplo, se pode acontecer de eu ter um documento que requer, né, alguma questão técnica para poder ver o que está muito danificado, eu não posso, por exemplo, tirar uma fotografia, não pode ter um flash. Então, todas essas condições físicas, tanto do documento como requisitos para eu ter acesso a ele, caso ele já não esteja disponível. E quais os instrumentos de descrição já existem, né, para ter acesso a esse nível que a gente está tratando. Se tem algum original ou não, se tem cópias, né, enfim. Então, aqui são exatamente aqueles elementos que a gente viu da norma. Os pontos de acesso é justamente o que a gente vai fazer a conexão entre assuntos. Então, aqui eu posso criar vários pontos de acesso, por exemplo, criar um ponto de acesso férias, e tudo relacionado a férias vão estar ligados a esse mesmo ponto. Eu posso criar pontos de acesso, né?
posso criar pontos de acesso ao assunto, posso, né, isso aqui é personalizável também. O controle da descrição é importante para saber quem fez essa descrição, né, se essa descrição já está finalizada, se foi revisada, se é preliminar. Então, aqui é bom também a parte de controle. O nível de detalhamento, aquilo que a gente falava, se ela vai ser mais mínima, se vai ser parcial, se vai ser integral. Então, qual o detalhamento, quais as regras a gente usou para fazer essa descrição e quais as datas em que essa descrição foi realizada, ou foi revisada, ou foi eliminada. Então, as línguas escritas, né, fontes, nota do arquivista, pode ser utilizada para alguma informação relevante, precisa ser contemplada, e aqui na zona de administração, é o esquema que a gente está utilizando. Então, aqui no caso, a gente está utilizando o ISAD, né, segunda edição, Conselho Internacional de Arquivos. Então, no momento que eu criar, eu já automaticamente criei um nível de descrição do objeto informacional. Então, aqui a gente pode ver vários objetos já cadastrados. Vamos pegar um exemplo. Esses são todos exemplos que os próprios usuários vão fazendo nesse ambiente de demonstração. Aqui é o caso de um fundo, né, que foi descrito e que não foi feito os níveis abaixo. Então, nesse fundo eu não tenho níveis para baixo, só foi descrito o fundo. Então, aqui eu tenho todas as informações, eu tenho um produtor, se eu abrir esse produtor aqui, eu vou ver a descrição dessa entidade coletiva. E isso aqui é exatamente a norma de descrição de entidades coletivas. Aqui eu posso ver, né, então, tudo que foi a descrição dela, eu posso ver a partir disso, por exemplo, a entidade detentora, e tudo que eu tenho relacionado a essa mesma entidade. Então, é uma navegação que eu vou cruzando as informações, né? Então, a gente consegue ir fazendo essa relação. Aqui, então, a gente pode ver onde que eu cadastro essa pessoa. Eu vou ter as mesmas regras, é a norma ISAR, com os mesmos elementos, a gente vai colocar o nome da entidade, a forma autorizada do nome, né, forma paralela de nome, se houver, enfim, aqui eu tenho todas as indicações da descrição. Se eu já tenho essa entidade cadastrada, quando eu estiver cadastrando lá o objeto, eu posso relacionar com essa pessoa que eu já cadastrei aqui. Então, pessoa e organização. Aqui também o cadastramento das funções com base na ISDF. Então, aqui temos todos os elementos para uma descrição de uma função. Qual é o identificador da descrição, qual é a instituição, se eu já tenho a instituição cadastrada, né, quais as regras utilizadas, se essa função se relaciona com outra. Então, aqui eu posso adicionar várias relações, então, eu posso dizer que uma função está relacionada a outra, hierarquicamente, por uma questão de tempo, se eu preciso fazer uma etapa de uma função para depois outra, ou se é algo associado, né, que eu não preciso necessariamente de uma para executar a outra. As datas desse relacionamento, início e fim. Então, eu vou vinculando, né, que seria montar aquele esquema do fluxograma, porém, uma forma de descrição. Se existe alguma legislação, né, a data dessa função, quando que ela existiu, e a forma autorizada, as formas autorizadas de nome, e vincular isso sempre com uma classificação existente num plano de classificação, num quadro de arranjo, enfim. Então, aqui nós vimos o adicionar função. O adicionar termo é aquela parte da taxonomia. Então, vou poder adicionar aqui pontos de acesso de taxonomia, né? Posso configurar quais os tipos de taxonomia eu quero usar. Então, eu quero usar locais. Então, eu quero cadastrar tudo relacionado a, por exemplo, pegar um exemplo de uma instituição que tenha unidades descentralizadas. Então, eu quero cadastrar cada um desses locais. Então, sempre que eu cadastrar um acervo oriundo daquele local, eu vou botar
ponto de acesso o local. Ou então, vou cadastrar o assunto, né, eventos históricos, né, assunto, que é o mais, né, mais utilizado até. Então, todos os documentos relacionados à formatura, por exemplo. Então, sempre que eu cadastrar uma foto, sempre que eu cadastrar um diploma, sempre que eu cadastrar algo relacionado à formatura, eu vou botar esse ponto de acesso formatura. Aqui é o nome do assunto, né, e aqui os demais itens e as relações desse assunto, né. Então, o detalhamento dos assuntos que vão gerar esses pontos de acesso. O repositório é exatamente o termo ali, como eu falei, tem vários termos que estão traduzidos, alguns termos são traduzidos, alguém vai ali e mexe, né, mas essa é a parte do cadastro da entidade custodiadora. Então, a mesma coisa também, vou botar o identificador, vou colocar a forma autorizada do nome, forma paralela do nome, vou botar aqui o contato, o endereço, né, quem é a pessoa de contato, um histórico, um contexto geográfico, né, se tem prédios, se tem acervos, se tem instrumentos de pesquisa, enfim, horários de funcionamento, condições de acesso, né, posso colocar aqui também pontos de acesso para essa entidade custodiadora. E o que mais que nós precisamos ver aqui? Então, é um registro de ingresso, caso eu queira incluir um lote, né, então eu recebi estou fazendo uma incorporação de um lote de documentos, eu posso fazer essa incorporação, né, por meio de aquisição, da data que eu adquiri, a fonte de aquisição, a localização física, quem que mandou, né, então, por exemplo, foi feito um recolhimento e eu vou cadastrar esse recolhimento aqui, nessa entrada. Então, eu posso fazer esse cadastramento, recebi, né, tem um termo lá de recolhimento, vou cadastrar esse conjunto de documentos que eu recebi, e depois que eu vou detalhar ele numa descrição mais para frente, mas eu já tenho esse registro, né, de recolhimento, por meio dessa incorporação. Essa incorporação são de conjuntos de documentos que vão sendo incorporados ao meu acervo. Então, vamos voltar lá para o início. Como eu mostrei aqui, a gente pode navegar por qualquer uma dessas funções, então, né, dessas descrições. No gerir, a gente tem, como eu falei, então, toda essa parte das taxonomias, quais as formas que a gente vai utilizar, quais, né, posso fazer várias relações entre os termos e fazer a gestão desses termos que eu vou utilizar e da semântica desses termos. No gerir os espaços, eu posso, né, eu tenho aqui, justamente aqui, esses lotes de incorporação, e eu posso definir como se fossem depósitos, né, como se fossem caixas, ou como se fossem lotes de objetos, né, que seriam, por exemplo, aqui eu tenho uma caixa Hollinger, então alguém foi lá e criou um lote que está dentro, está nessa localização, vinculada a essa entidade coletiva, né, e relativo a esse assunto. Então, é um lote que foi recebido, que está em tal localização, e está em determinado local, sob, né, responsabilidade de determinada entidade coletiva. Então, eu vou gerenciar esses espaços, né, de acervo físico mesmo, e fazer essa relação com a localização física dele. Essa visualização que a gente está vendo aqui, ela é justamente o padrão, né, com essa coluna, com essa a visualização, né, padrão dele, mas a gente pode ver vários átomos que não tem cara de átomo, que é personalizado, né, um átomo mais com cara de site, ou com cara de algum outro elemento. Eu vou mostrar alguns para vocês, alguns exemplos bacanas que nós temos no Brasil, em algumas universidades também, como a do Porto, e nesse demo a gente pode ficar navegando, né, nos fundos. Aqui, por exemplo, tem um fundo que eles descreveram apenas o item, o nível fundo e o nível item, porque eles queriam botar apenas um vídeo. Então, um vídeo foi carregado,
para dentro do Atom, ele tem todas as informações aqui de título, de toda a descrição detalhada, descrição física, o nome do produtor, que foi feito um link com a pessoa que produziu, no caso, com a entidade coletiva, no caso, família aqui, né, então eu posso fazer essa ligação. Aqui tem direitos, né, então eles colocaram aqui quais os direitos de reprodução, e aqui o objeto digital especificamente, né, então o objeto digital incluído, que tem também os seus metadados, né, então eu tenho a descrição do item, e eu tenho o documento em si, que foi incorporado, então eu tenho aqui o nome do arquivo, o tamanho, o tipo de informação, se é imagem, texto, vídeo, áudio, o texto alternativo, e aqui as referências da representação visual, do tamanho do arquivo original e do tamanho do representante, né, de visualização rápida. Então, para mostrar um exemplo para vocês, nós temos o Atom da UFSM, que é a minha instituição, né, Universidade Federal de Santa Maria. Ele está no mesmo padrão, né, de layout, padrão do Atom que vem de fábrica, digamos assim. Aqui nós temos uma entidade custodiadora, o Departamento de Arquivo Geral. Aqui ele mostra os dados dessa entidade, e tudo isso cadastrado lá naqueles campos que eu mostrei para vocês. A história, o contexto, o horário de funcionamento, o site, então tudo isso está relacionado lá no cadastro, lá naqueles campos cadastrados. Aqui nós temos os fundos, então aqui foi cadastrado um fundo, e foi descrito o fundo, né, então essas informações é sobre um fundo documental. Dentro do fundo, a gente pode ver a navegação multinível, várias classes. Se nós formos analisar essas classes, são justamente a representação de um plano de classificação, né, divisão, um plano de classificação. Dentro da classe, nós temos as subclasses, né, dentro da subclasse eu vou ter grupo, subdivisão, eu vou tendo a descrição de cada um desses níveis, né, então aqui eu estou descrevendo o nível, então, o nível subdivisão, aqui eu vou dizer qual é a data de abrangência, qual é a dimensão, né, quanto eu tenho de itens dentro desse nível que eu estou descrevendo, e aí eu desço para a descrição específica do item, né, então aqui eu tenho toda a descrição, aqui no caso é uma ata, então toda a descrição da ata, com os pontos de acesso, quem produziu, a entidade custodiadora, né, que é aquela cadastrada lá, o nome do produtor, então aqui eu tenho referência tanto, eu posso ter vários produtores relacionados a um nível de descrição, no caso eu tenho aqui 2 produtores envolvidos, né, eu posso ter vários pontos de acesso, como aqui eu tenho vários assuntos, eleição, visita de autoridade, premiação, ponto de acesso local, né, foram pontos previamente cadastrados lá naquela taxonomia, tenho pontos de acesso nome, que são todas as entidades, as autoridades envolvidas com a produção desse documento, e tenho o objeto digital em si, com os seus elementos. E eu posso consultar, então, esse objeto digital e visualizar na íntegra esse documento. Então, no momento que eu tenho toda essa navegação multinível, que eu represento desde o fundo, toda a hierarquia das atividades, né, representadas, consigo ter um contexto, uma visão geral do fundo, consigo fazer vários fundos, como é o caso aqui, então eu tenho 3 fundos vinculados a uma unidade custodiadora. Esse fundo aqui é outro fundo que contém uma outra divisão de elementos de grupos e subgrupos. Dentro desses subgrupos eu vou ter, então, essas divisões, e vou ter os itens. Aqui, no caso, é um outro conjunto de documentos com uma outra, né, semântica, porque faz parte de um outro fundo diferente. Inclusive, aqui, eu vou ter itens que estão descritos e não estão
com o arquivo vinculado. Então, eu não tenho o representante digital desse documento cadastrado. Eu só cadastrei a descrição e não incluí o documento. Claro, como eu falei, que o ideal é sempre a gente vincular o documento para que o usuário, além de ver que possui esse documento de uma página que está lá dentro dessa unidade, mas que eu possa ver esse documento. Em relação a... Aqui nós temos um outro exemplo, ó, em relação ao visual layout do Atom, a gente pode ver que essas duas instituições, por exemplo, a UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, e a Fundação Integrada de Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, que é a FIDEI, Unijuí, mais conhecida aqui no Rio Grande do Sul, ela tem a mesma cara, né? Então, aqui eu tenho também a mesma situação, exatamente a mesma forma de buscar que o outro. Então, é um padrão já, porém, aqui nós temos um outro exemplo do Arquivo Municipal de Santa Maria, então pode ver que aqui já tem uma outra versão, já é uma outra, né, um layout um pouquinho diferente, uma busca aqui em cima um pouquinho mais intuitiva. Aqui podemos buscar também por descrições arquivísticas, aqui eu posso navegar dentro dos fundos, eu vou navegar dentro do fundo Prefeitura Municipal de Santa Maria, dentro do fundo aqui eu tenho a descrição do fundo, relacionado às entidades, né, aos pontos de acesso com autoridades, ponto de acesso com produtor, com entidade detentora, e eu vou poder descer nesse fundo, no grupo cadastrado, no subgrupo cadastrado, nas séries, e, por final, nos itens. Então, aqui eu tenho um item cadastrado, né, e com vários pontos de acesso. Esse visual, vocês viram que mudou um pouquinho, porém, a gente tem como esse exemplo com cara de site mesmo, então totalmente integrados, às vezes com logo, né, enfim, com outros layouts que pode ser incorporado, né, ao software. Então, aqui, por exemplo, neste, a gente não, né, vê que tem os mesmos elementos, mas tu não enxerga aquela de cara, né, aquele visual padrão do Atom. Então, isso é bem flexível também. Claro que para isso precisaria de uma equipe, precisa de uma equipe mais especializada, né, fazendo essa parte de configuração. No entanto, todas essas questões aqui, outro exemplo, não podia deixar de citar a base ARC, né, da Casa de Oswaldo Cruz, que é uma das pioneiras também, que já tem um acervo vastíssimo dentro da sua plataforma. Também uma referência em termos de Atom, já tem, né, vários fundos cadastrados, e a gente possui um material de apoio muito rico do grupo de pesquisa de documentos arquivísticos digitais, do blog do grupo de pesquisa, né, do professor Daniel Flores, com vários vídeos, inclusive, né, então ele cita, ele mostra nesses vídeos especificamente como fazer cada uma dessas configurações mais detalhadas. Um curso de Atom, uma oficina de Atom mais detalhada, a gente leva um dia inteiro, às vezes 2 dias, porque justamente cada uma dessas configurações, ela é bastante, né, tem bastante elementos para a gente poder explorar. A ideia aqui hoje era trazer justamente essa visão do como eu posso usar esse Atom para mostrar os meus documentos e o contexto que esses documentos são produzidos dentro da minha instituição. Então, uma vez instalado o Atom na minha instituição, ele vai ser o canal de acesso do meu pesquisador ao meu acervo. Posso optar por níveis de descrição, posso optar por descrição mais detalhada, menos detalhada, mas ele vai ser o grande, né, a grande sala de pesquisa do meu acervo. Então, ali, além de fazer a inclusão dos objetos, a divulgação desses documentos, eu posso também relacionar o contexto com que ele foi produzido, com as pessoas que produziram, com as funções que deram origem, com os fundos arquivísticos e as suas hierarquias. Então, realmente é uma plataforma que traz todos esses benefícios, que auxilia não só também a pesquisa, como também a própria gestão dos acervos. Então, essa gestão, né, desses acervos e a utilização do Atom
com certeza é um dos elementos que auxilia na transparência ativa dos documentos, eu não esperar com que eu receba demandas de pesquisa, e eu já organizar o meu acervo e já disponibilizar de antemão os documentos, ou pelo menos a referência dos documentos que eu possuo, né, de acordo com a disponibilidade de cada instituição. O Atom já é consolidado, né, no Brasil, já temos diversos exemplos de cases de sucesso. O importante sempre é ressaltar, ele deve ser utilizado em consonância com uma gestão arquivística prévia, porque eu não vou conseguir fazer descrição desses níveis hierárquicos arquivísticos se eu não tiver uma gestão arquivística prévia, se eu não tivesse acervo organizado, identificado, classificado, né, se eu não tivesse acervo avaliado, saber em que fase que ele está. Outra questão, eu preciso ter esse controle do ciclo de vida justamente para saber, eu vou descrever e vou disponibilizar documentos do meu acervo permanente, que estão depositados no meu repositório, mas eu também posso usar o Atom como uma ferramenta de acesso para documento corrente, documento intermediário. Então, eu posso sim ter camadas de Atoms dentro da minha instituição e disponibilizar documentos não necessariamente precisam ser documentos de arquivo permanente, eu posso disponibilizar qualquer documento da minha instituição. Isso é o grande, né, o grande ganho, em que eu tenho uma ferramenta de software livre, que eu preciso minimamente de uma equipe capacitada para fazer uma instalação, posso fazer uma personalização mínima, e a utilização dele, como vocês viram, é bastante intuitiva, só essa configuração prévia de quais os padrões eu vou usar, quais os campos vão estar disponíveis, né, e a inclusão dos itens e da descrição em si, ela pode ser realizada por qualquer pessoa minimamente capacitada para a inclusão desses elementos de descrição. Então, eu espero que vocês tenham entendido bastante essa lógica dessa relação do Atom com a disponibilização de um documento contextualizado, e não só um documento que foi digitalizado e jogado para acesso sem esse contexto, que quando se fala em arquivo é a organicidade. E o Atom, ele traz essa organicidade, ele traz todo o contexto de produção, o contexto de aquisição, o contexto da incorporação desses documentos a um acervo, e isso traz junto para o cidadão, para o usuário que vai pesquisar, essas relações de uma forma muito transparente. Então, ele consegue navegar entre os arquivos. A gente tem muito relato de usuário, de pesquisador, que começou buscando um documento pontual, mas como o Atom, ele tem muitas relações entre autoridades, entre entidades, entre fundos, pontos de acesso, né, de temáticas. Então, ele acaba entrando para buscar um documento específico e acaba ficando horas ali pesquisando e chegando a documentos que muitas vezes ele nem sabia que a instituição possuía, ou nem sabia que os documentos em si existiam. Então, é muito prazeroso fazer esse trabalho, porque o resultado, ele é também muito satisfatório para o pesquisador, né? O pesquisador, ele não precisa ir até a instituição, ele está com um acervo ali, ele pode fazer essa pesquisa da sua casa, ao seu tempo, e pode ficar navegando em toda essa estrutura do acervo arquivístico bem descrito, bem contextualizado. Então, eu fico também à disposição, né, de vocês, caso queiram fazer um contato para detalhar mais alguma situação, também essa parte de instalação e personalização, configuração do Atom, que é um pouquinho mais complicada também, tem equipes hoje no Brasil para apoiar isso, porque nós, por exemplo, a UFSM foi uma das primeiras a utilizar o Atom, né, na instituição, então hoje a gente já tem uma certa expertise, mas várias outras instituições já utilizam, né, então temos vários colegas que compartilham, né, dessas experiências e desse apoio entre as instituições que adotam o Atom, inclusive, como eu falei, o grupo de pesquisa também do professor Daniel Flores, que faz esse apoio direto às instituições. Eu agradeço muito a poder participar e poder mostrar, né, essa opção para os nossos acervos, para nossas instituições arquivísticas, como um mecanismo não só, claro, de acesso, mas também de preservação, né, porque no momento em que eu disponibilizo esse acervo pela web, eu não vou ter o desgaste de estar manuseando esses documentos, eu vou fazer uma digitalização uma vez só, incluir isso no sistema, e eu não vou precisar ficar manuseando, ficar, né, fazendo um acesso físico a esses documentos, e com certeza também a preservação disso associada a todo esse processo de gestão documental prévio, de identificação, de avaliação, classificação,
e também a preservação digital, né, que esses elementos, esses objetos que eu digitalizei, esses representantes que eu digitalizei e coloquei no ato, ou esses documentos nato digitais, como hoje já tem, né, já temos muitos repositórios com documentos nato digitais que vão ser disponibilizados via ato, também tem que estar contemplado dentro de um padrão de gestão e preservação. Então, eu vou trabalhar a preservação dentro do meu repositório arquivístico, digital confiável, vou trabalhar a gestão dentro de um sistema, de um SIGAD, de um sistema de gestão de documentos, dentro dos padrões, como no caso do EARC Brasil, e vou trabalhar os padrões de preservação OAIS, e o Atom vai ser o padrão de descrição e de divulgação desse acervo, e que vai apoiar tanto a esses elementos e esse sistema de gestão, como aos elementos e os sistemas de preservação. Então, ele vai fazer esse suporte e esse canal entre o usuário, o pesquisador e o meu acervo. Então, mais uma vez, o meu obrigada, espero que tenham aproveitado bastante esses minutos que a gente tentou expor essa prática um pouco do sistema Atom, e mais uma vez me coloco à disposição para todas as perguntas e todas as questões que vocês queiram encaminhar. Até logo.